Olá, primeiramente gostaria de agradecer a Conteclog por me convidar para esta palestra aqui com vocês. E gostaria de agradecer vocês também que está aí online hoje participando deste evento, que deve ser um dos maiores eventos do Brasil, né, que nós estamos aqui hoje. E agradecer primeiramente o Tiago e o Wesley por ter me convidado para participar desse evento e transferir uma parte desse conhecimento junto com vocês. Então eu espero estar nessas próximas horas aqui conversando com vocês e aprendendo, interagindo um pouco com vocês sobre algumas informações. Então, primeiramente eu gostaria de me apresentar. Eu sou Luiz Antônio Pigoso, também formado em logística e autor do livro Consumo de Combustível, uma questão de atitude. Então, mais à frente eu devo dar mais informações sobre o livro e vocês com certeza vão gostar muito do que vocês vão ver nos próximos minutos. Uma coisa que é interessante, eu quero começar essa palestra perguntando para vocês qual foi a última vez que vocês fizeram uma ação dentro da sua empresa para reduzir os custos operacionais ou para reduzir os custos com combustível. Ou aquela ação que você tentou fazer e quis fazer, mas não conseguiu. Talvez durante essa palestra a gente consiga ter algumas respostas e talvez encorajar vocês a buscar algumas alternativas para reduzir os custos operacionais. Uma coisa que é interessante e é muito bem, a gente precisa deixar definido, para onde a sua empresa está conduzindo os seus motoristas. E para onde os motoristas estão conduzindo a sua empresa. Porque dependendo da sua gestão, né, você pode tomar proporções diferentes aí na condução dos seus motoristas. Então, dentro da cadeia da eficiência energética, nós podemos ter aí várias variáveis e se essas variáveis não tiver todas coligadas, dificilmente a gente vai ter um resultado positivo. Então, a primeira variável que nós temos é com relação aos produtos, né? O quantos produtos eficientes nós temos aqui no Brasil, principalmente. Sabemos que os produtos na Europa e nos Estados Unidos têm uma eficiência energética muito melhor que a nossa. Então, até a gente chegar no Euro 6, aí nós vamos ter ainda alguns anos, né, para passar de algumas tecnologias aí do Euro 5 para o Euro 6, para se igualar hoje o que nós temos na Europa. E mesmo talvez o Euro 6 aqui não chegue com todo o pacote embarcado que nós temos na Europa. Outra coisa com relação ao tráfego. Nós sabemos que os países desenvolvidos têm os tráfegos muito bem desenhado e inteligente, né? Com sensores, semáforos inteligentes. E aqui no Brasil a gente não consegue ter, principalmente nas grandes cidades, nos grandes corredores, né, ter tráfegos inteligentes para fluir mais com maior velocidade média, principalmente os caminhões aí ou da linha comercial. Outra coisa com relação à eficiência energética é com relação aos combustíveis. Aqui nós não temos muitas alternativas com relação a combustíveis, principalmente na área comercial, né? Na parte de transporte de passageiros, algumas alternativas estão aparecendo, como o álcool, né? Os ônibus elétricos e outros híbridos estão aparecendo para ajudar. Mas na linha de carga, né, de transporte de carga, nós não temos muitas alternativas. E uma outra alternativa que nós temos para fechar essa cadeia de eficiência energética é com relação à condução e à logística inteligente. Então, o quanto a gente pode entrar nessa área, que é onde que a gente está muito mais focado, em função de gestão de frota, como é que a gente pode buscar a eficiência máxima e ter aí uma gestão eficaz dentro disso e baixar os custos operacionais. Para a gente ter uma gestão eficaz, nós precisamos ter essa tríade da eficiência energética muito bem trabalhada e muito bem com uma visão única para que todas as ações sejam ligadas
e transferidas para as 3 áreas. Então nós temos aqui o motorista, o veículo, operação e manutenção. Então essa tríade, né, formada, ela tem que ter aí a união de todas as informações, todos os processos interligados entre eles, para você fazer todas as informações fluírem numa maneira simples, fácil e direta. Então, o motorista, ele tem que ter o quê? Um treinamento, um monitoramento, né, e um feedback, e ser motivado ou para ecocondução ou uma motivação pessoal que traga ele para o lado da empresa. Então, isso é muito importante. O veículo, nós precisamos ter o veículo adequado, um veículo que seja para aquela operação e não fazer adaptações. Toda vez que se faz uma adaptação dentro da logística, o custo encarece muito. E dentro da parte do veículo, hoje nós temos uma possibilidade de ter uma gestão de telemetria, uma gestão via satélite que traz para você uma operação muito mais fácil, palpável e com uma rentabilidade melhor. Dentro dessa cadeia, a parte de manutenção tem que estar coligada com a operação para você ganhar disponibilidade do veículo. Então, quanto mais disponibilidade você tem, menor será o seu custo operacional. E dentro desses custos, né, nós temos o quê? Temos os custos que a gente enxerga e aqueles custos que a gente não enxerga. Então, se a gente for aí para a teoria do iceberg, 20% dos nossos custos está sobre os nossos olhos. Os outros 80%, eles estão escondidos e às vezes não perceptível. Então, nós temos que buscar aonde estão esses custos e começar a fazer um plano de ação dentro da sua empresa e discutir todos os processos e entender aonde a gente pode extrair cada gota de combustível em cada detalhe do processo. Então, uma pergunta que eu quero fazer para vocês é com relação à gestão de combustível, né? Porque o preço do combustível, ele não vai parar de subir. Mesmo que o governo, nesse exato momento, acabou baixando os preços lá na distribuidora, ele não chegou na bomba ainda aí. E se está difícil repassar para o cliente, né, a concorrência está maior, né, a eficiência, muitos buscando muita eficiência aí no seu transporte, e isso resulta o quê? Custos menores, e aí ele repassa isso para o cliente, baixando os custos, e a concorrência aí baixa os preços, e a empresa precisa buscar alternativa. Então, se a gente não consegue brigar com o preço do combustível, nós temos que abaixar os custos dentro da empresa urgente, porque senão a folha não fecha no final do mês. Falando sobre os custos, nós não vamos entrar em detalhes dos custos aqui, mas eu gostaria de focar um pouco os custos variáveis, né? Porque os custos variáveis são aqueles custos que seriam um pouco mais difícil de trabalhar com ele, mas temos que ter uma gestão eficiente e focada nos custos variáveis. Porque os custos variáveis, gente, principalmente o combustível, é o maior custo que a empresa de transporte tem hoje, certo? No custo total é o segundo e no custo variável é o primeiro custo. Seguindo aqui de manutenção e pneu. Então, esses 3 custos têm que estar na mão do gestor. Se ele não tiver na mão do gestor, algo errado na empresa está tendo. E uma parte desses custos, gente, está na mão do motorista. Porque o motorista dirigindo, como eu falo, de uma maneira gentil, de uma maneira totalmente eficaz, ele consegue reduzir os custos operacionais em 25%. Não só na parte de combustível, mas também na parte de manutenção e pneu. Então, vamos ver como é que a gente pode chegar nesses 25% e eu vou provar aqui para vocês que isso não é difícil. E você aí pode aplicar um plano de ação simples, fácil e prático na sua empresa e derrubar esses custos operacionais. Então, eu digo que se o motorista está conduzindo o seu veículo de uma maneira moderna, ele também está dirigindo com mais segurança, com mais economia e com mais rapidez. E isso eu vou mostrar para vocês lá na frente quando eu falar do relatório de telemetria. A sua gestão
como é que ela está, a sua gestão de motorista? Porque às vezes a gente pensa só em economia, mas nós temos que pensar também em segurança, porque no Brasil, gente, infelizmente, a cada 5 minutos eu tenho um veículo comercial envolvido num acidente no Brasil. Então, isso são dados de 2014, 13 e 14. Então, isso é muito preocupante porque muitas vidas estão sendo perdidas por falta, talvez, de gestão e treinamento dentro da operação. Uma coisa que é muito interessante, quando você treina o seu motorista para toda a condução que eu chamo de extraeconômico, a direção, as técnicas da direção segura está embutida dentro da direção econômica. Então, eu falo que a direção econômica e a direção segura, ela anda de mãos dadas. Isso é muito importante para vocês. Porque o motorista que dirige ou conduz seu veículo de uma maneira totalmente segura, né, ou de uma maneira econômica, ele também economiza muito. Mas o motorista que só dirige pensando em segurança, ele não é econômico. Então, as duas coisas têm que andar junto. E o motorista hoje tem que ter um foco da sua condução em economia para estar embutido a segurança junto. Outra coisa que é muito interessante é nós pensarmos aqui como está o nosso motorista hoje. Então, o nosso motorista, a partir do momento que ele coloca lá o disco de tacógrafo, ele tem uma responsabilidade enorme. Por quê? Antigamente, o motorista simplesmente carregava, pegava a sua notinha em papel, ia lá e entregava a mercadoria. Hoje, ele tem que pensar em segurança, tem que pensar no atendimento ao cliente, né? Quem é que está lá na frente atendendo o cliente, quem está representando a empresa é o motorista, né? Pensar em economia de combustível, previsibilidade, distância de segmento para manter uma segurança e economia, o trânsito, né? Como é que ele está no trânsito? Ele está empurrando o trânsito? Ele está participando do trânsito? Ou ele está atrapalhando o trânsito? Ou está fluindo junto com esse trânsito, né? Uma boa postura pessoal, porque ele está representando a empresa. Ele tem que acompanhar os custos da empresa, tem que saber os custos dele, quanto que ele custa para a empresa, né? Isso é muito importante. Funcionabilidade do equipamento, porque ele tem que interagir com a manutenção, com a operação logística. Ele tem família também, e você sabe que a família às vezes cobra uma posição do motorista, porque às vezes ele fica muito tempo fora de casa, então ele precisa ter um apoio muito grande da família nesse sentido. Documentação, hoje que não é fácil, principalmente quando você tem aí a informática embarcada junto com o caminhão, ele tem que interagir, né, digitando os números de nota fiscal, romaneio e outras coisas. Parte de estresse, isso, quer queira ou não, hoje o trânsito, o tráfego nosso é muito estressante, ele tem que acompanhar isso. Ética profissional, né? Então é um motorista que fica muito tempo fora da empresa, então ele tem que ter a sua ética para não ser corrompido. Uma coisa que é muito importante na parte técnica, ele fazer o checklist diariamente ou a cada parada. Acompanhar o carregamento e o descarregamento, né? E ter um bom planejamento de viagem. Então, essas funções mais técnicas têm que estar todo embutido. E também, junto com tudo isso, uma responsabilidade ambiental. Então, gente, é muita responsabilidade para o motorista que às vezes não tem o fundamental, né, o conhecimento fundamental para acompanhar toda a operação. Então, isto, hoje o empresário tem que começar a enxergar de uma outra maneira, porque novas tecnologias estão chegando e o motorista que não tem, talvez, o ensino fundamental, como é que ele vai interagir com toda essa tecnologia no futuro? Principalmente quando chegar aí o Euro 6, que vai ter muito mais tecnologia embarcada do que nós temos hoje. Então, pense nisso. E aí eu pergunto novamente, para onde vocês estão conduzindo os seus motoristas? Vocês estão conduzindo ele para um lado certo e correto, que vai capacitá-los para ter lá na frente uma condução mais eficaz, utilizando toda a tecnologia embarcada e trazendo isso a favor da empresa e para a redução de custos. Então, com relação à sua gestão, quanto eficiente está a sua gestão hoje na sua empresa com relação ao consumo de combustível?
Porque uma coisa é muito interessante, gente. A hora que você for analisar toda a cadeia, né, de variáveis do combustível, você vai ver que se você controlar os custos de combustível dentro da sua empresa e controlar todas as variáveis, certamente os seus custos vão reduzir, porque toda a cadeia está ligada ao consumo, principalmente de diesel. Então, o que eu preciso fazer para reduzir esses custos? E aqui eu já vou dar uma dica do meu livro. O meu livro já traz um plano de ação completo para você reduzir esses custos dentro da empresa, já com planilha e tudo pronto. Então depois você vai dar uma olhadinha na internet sobre esse livro, Consumo de Combustível, uma questão de atitude. Mas vamos ver alguns detalhes aqui, o que a gente pode fazer. Então a primeira coisa é trazer o motorista para uma condução eficiente. Porque quando você tem um motorista agressivo dentro da empresa, o custo de manter esse motorista é muito alto. E hoje não dá mais para você administrar custos altos dentro da empresa. Então, o motorista ele tem que dirigir de uma forma padrão, de uma forma eficiente, uma forma harmônica. Assim, ele vai conseguir reduzir todos os custos operacionais, evitar acidentes, evitar aí consumos desnecessários de freio e outros insumos que estão agregados à operação. Então, só para vocês terem uma ideia de quanto custa, né, alguns vícios, esse cálculo eu fiz de um veículo que anda por volta de 10 mil quilômetros por mês, né? Então, quanto custa cada vício de um motorista hoje que não opera o seu veículo de uma maneira eficaz? Então, se você vir aqui e somar tudo isso, você tem um consumo anual por motorista de 22 mil litros de diesel. Isso é um tanque de combustível cheio de diesel e às vezes jogado fora, jogado no lixo, porque você não tem talvez uma gestão eficiente aí dos seus motoristas, ou os seus motoristas não estão conhecendo a tecnologia que tem naquele veículo, ele possa utilizar a seu favor e reduzindo esses custos. Nós vamos ver um pouco mais sobre isso, né? Porque se a sua empresa não definiu para qual caminho quer ir, você aí como gestor precisa ajudar a sua empresa a definir. Então, qual caminho você quer seguir? Você quer seguir o caminho econômico, que é o que você tem hoje, ou um caminho extraeconômico, que é um caminho que vai buscar analisar todas as variáveis? Então, qual direção que a sua empresa precisa conduzir seus motoristas e seus gestores? Eu penso que o melhor caminho hoje é a extraeconômica, porque só assim todas as variáveis do seu custo vai estar na sua mão e aí você vai decidir qual é o melhor caminho para você trilhar. Então, duas coisas você pode hoje utilizar como uma ferramenta dentro da sua empresa em prol de melhorar a qualidade, principalmente dos seus motoristas. Então, feedback e coach. Coach você já conhece, que são técnicas principalmente usadas hoje para executivos na área administrativa, né, que tem um resultado fantástico. E por que não utilizar essas técnicas do coach também para o motorista? Só que a parte mais difícil hoje, qual que é? É o feedback. Porque o motorista hoje ele está sozinho e para você dar um feedback melhor, você tem que pôr às vezes um instrutor ou uma outra pessoa viajando com ele para ele interagir e ele entender e dar um feedback positivo. Já com a tecnologia embarcada, você tem essa ferramenta precisa na sua mão. Vamos ver como é que é isso? Então, a minha ideia e o meu propósito, e eu defendo isso, né, é juntar o feedback com as técnicas do coach, mais a telemetria, aí sim eu consigo ter uma reautomatização desses motoristas. Porque aí nós vamos ter que entrar com algumas técnicas aí de treinamento de alta performance do neuroplasticidade. Ou seja, nós temos que mudar a cabeça do motorista. Por quê? Esse motorista, gente, dirige aí há mais de 5, 10 anos. E quando você entra numa rotina de 5, 10 anos dirigindo, o seu cérebro, você está todo no seu automático.
Faz um teste você aí e do jeito que você dirige o seu veículo, tenta dirigir de uma maneira diferente. Quantas vezes você se deslocou da sua casa para o trabalho ou vice-versa e você não lembra quais são os caminhos que você passou, né? E o que você fez durante essa viagem, porque você está no módulo automático. Tenta dirigir de uma maneira diferente para você ver quanto que isso é difícil. E aqui, com técnicas modernas, você consegue reprogramar este motorista, vamos falar assim, sem estresse e trazendo ele para um lado muito melhor, que ele vai ter muito mais confiabilidade e confiança na sua condução. Então, esse sistema aqui de telemetria está trazendo para nós uma ferramenta muito importante que eu posso mudar aí a parte comportamental e a parte operacional do seu motorista, da sua operação. Por quê? Junto com a telemetria, ele vai poder receber esse relatório talvez aí no seu smartphone, né? Ou mesmo um relatório impresso, acompanhado aí pelo seu gestor ou pelo seu instrutor. Então, hoje fica muito mais fácil com essa ferramenta da telemetria, né, de trazer essa novidade para cá. E as montadoras na Europa, por exemplo, ela já está partindo para um algo mais. Então lá a montadora, ela tem lá um técnico que analisa esta informação e a montadora liga para os seus motoristas informando aonde que ele precisa melhorar. Então vamos ver mais sobre isso. Hoje o maior problema da telemetria se chama a quantidade de informação. Ou seja, você recebe um pacote de informação tão grande, com tantas variáveis, que aí você não sabe o que fazer com ela. Então, simplesmente, e a maioria das empresas de telemetria, ela vai lá, instala a telemetria no veículo e instala o software no seu computador e diz para você, ó, agora a gestão é sua, o gerenciamento é seu. E aí, o que eu faço com esse monte de informação? Então, é isso que nós vamos ver agora. Quais são essas qualidades e quais informações que você precisa para simplesmente ir lá e informar o seu motorista, informar a operação, o que ela tem que fazer sem causar estresse, né? Então, o que a sua empresa está fazendo com essas informações? Você está estressando o motorista, está estressando a operação, ou você está usando ela para ajudar a operação e ajudar o motorista a melhorar a sua performance e tornar o motorista muito mais atencioso e ter a sua prática melhorada no seu dia a dia, porque você vai informar ele somente aonde ele precisa melhorar. A maioria das vezes, o que o pessoal faz? Ele pega esse motorista e põe numa sala de aula 1 ou 2 dias, 90% do que ele está vendo lá, ele já viu, ele já conhece. Só que aquele 10% que ele precisava melhorar, ninguém falou para ele. E aí ele volta para a operação e fica na mesma situação. Então os treinamentos nesse sentido, às vezes ele não é tão eficaz, porque o feedback não é preciso. Então hoje você tem uma ferramenta muito boa, que é a telemetria, e pode estar passando para ele informações precisas e assertivas, aí o motorista vai trabalhar somente aquele ponto que ele está saindo fora. Vamos ver mais sobre isso? Mas assim, quais são essas informações? O que eu devo fazer com essas informações? E quais são as informações mais relevantes? Se a telemetria te disponibiliza 50 itens, quais são os itens que mais eu preciso enfatizar e o que mais pesa no consumo de combustível e na reeducação do motorista? Então, dentro de todas as informações, a informação mais precisa e a que mais tem peso, é lógico que é o consumo de combustível. Então, dentro do ranking de motorista, qual que é o seu melhor motorista e qual que é o seu pior motorista? Então, aqui você já começa a criar um ranking e ter aí uma condição para você ter buscas e quais são essas variáveis. Então, primeira informação é na busca do consumo de combustível. E aí, quais são as variáveis, né? Quais são os itens que influenciam nesse consumo de combustível? Então, hoje eu vou revelar aqui para vocês quais são
os itens que você tem que trabalhar e focar nisso na sua operação. Porque esse monte de relatório, essa monte de informação, por exemplo, esse aqui é um relatório do Flipboard, que ele traz para você vários índices aqui para você analisar. Muito bem, o relatório é completo. Agora, a pessoa que vai analisar, ela precisa entender quais são os itens que ela vai levar para frente para a operação para não estressar nem o motorista e nem o gestor de frota. Porque ele pega um gráfico desse aqui, ó, este motorista, por exemplo, ele andou aí quase 90% no seu ponto ideal. Mas ele podia talvez melhorar um pouco mais. Mas como é que eu vou interpretar tudo isso? Então aí você precisa conhecer um pouco mais tecnicamente sobre o assunto, né? Porque ele te informa, ele te dá gráficos e te dá números, e aí você precisa traduzir isso para a operação. Então você recebe um relatório, recebe quais são os veículos, um monte de informação, quantas vezes ele saiu fora desse ponto, e aí? Onde que nós vamos entrar com isso? Bom, o que nós vamos fazer é analisar os itens que nós temos aqui, os principais que influenciam no consumo de combustível. Então aqui nós vamos analisar dois motoristas, né, de uma operação bem parecida, próxima, né? Um faz 1,9 km por litro e o outro 1,7 km por litro. E aí você vai me perguntar, pô, mas a diferença é muito pequena. Sim, realmente, a diferença aí, nós estamos falando de 12%. Até mesmo dentro de 15% é uma diferença admissível dentro de uma operação de um motorista para o outro, porque cada um tem um estilo diferente. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que talvez essa diferença de mudança de estilo é tão pequena que é possível você reeducar esse motorista e trazer esse para 1,9 e por que não trazer esse aqui para 2,1 de média e ganhar mais ainda. Então vamos analisar o que um motorista fez e o outro não fez. Então esse aqui, ó, ele usou o piloto automático em 1% e esse 2,4%. Eu já digo aqui com certeza que esse motorista, ele usou o piloto automático nos pontos errados. Outra coisa, marcha lenta, esse ficou 26% e esse 36%. Depois vocês podem dar uma olhada no meu vídeo lá no YouTube, onde eu mostro que um motor em marcha lenta, ele consome de 3 a 5 litros por hora. Uso do freio de serviço, ele só usou 3,5%, esse aqui usou 6,7%. Ou seja, esse motorista aqui, toda hora ele está pisando no freio. E inversamente, proporcional, ele deixou de usar os freios auxiliares ou freio motor. Esse aqui usou 12%, esse aqui só usou 7%. Esse aqui também, ele ficou mais tempo na faixa verde, que isso aqui é uma nota que o programa dá, né, do que esse aqui. Usou muito bem a gravidade em relação a esse. Você lembra no início, como eu falei para vocês, que o motorista moderno, ele dirige com mais segurança, com mais rapidez e com mais economia? Olha aqui, ó. A velocidade média desse aqui, ele consumiu menos combustível com uma velocidade média melhor, porque ele usou bastante a inércia e usou bastante freio de serviço. Isso te dá uma velocidade média boa. Então, isso aqui, gente, já são ferramentas importantíssimas e precisa e assertiva para você chamar o seu motorista e dar um feedback para ele de quais itens que ele precisa ser melhorado. E não simplesmente tirar ele da operação e mandar para uma sala de treinamento e ficar 1 ou 2 dias lá para repassar um monte de informação para ele e talvez são informações que ele já conhece, mas talvez ele não tenha aqueles detalhes. E nesse treinamento, possivelmente, esses 3 itens que seriam mais importantes talvez não seriam abordados. Então, é chamar esse motorista e dizer para ele, ó, você precisa diminuir um pouco o seu tempo em marcha lenta, melhorar o seu planejamento de frenagem, que aí ele vai usar o mais freio motor, e utilizar o aproveitamento do caminhão, que seria inércia e gravidade. Pronto, você já deu feedback para ele. Nas próximas viagens, com certeza, ele vai fazer um esforço para melhorar esse ponto aqui. Então, fica muito fácil com a telemetria, com as ferramentas de coach e com as ferramentas do feedback. Vamos dar mais uma olhada num outro? Esse aqui são os relatórios de uma empresa, de uma montadora europeia, que também traz bastante informação precisa para a gente. Então aqui, ó, piloto automático, por exemplo. Isso aqui é uma operação de curta
velocidade média, né? Provavelmente uma operação urbana. Então aqui, ó, eu tenho o piloto automático, esse aqui usou muito bem. Olha aqui, a aceleração brusca, ele teve muito mais aceleração brusca do que esse. Faixa verde, né? Ele não utilizou a faixa verde só, esse aqui ficou fora da faixa verde muito tempo. Frenagem brusca, ó, não pisou nenhuma vez no freio, só utilizando os retarders e freio motor. Esse aqui, a cada 100 km, pisava 3 vezes no freio. Então, isso aqui é o estilo diferente, que eu chamo de estilo gentil, do estilo normal e do estilo agressivo. A mesma coisa, numa velocidade média de 60 km por hora, nós temos aí praticamente as mesmas situações. Então você tem aqui certinho para cada motorista onde você precisa trabalhar exatamente aquele motorista e não necessariamente repassar todas as informações para ele. Aqui a mesma situação, aqui uma operação um pouco mais rodoviária, né? Por exemplo, esse aqui, ó, uso da marcha lenta, 7%, esse 16%. Aceleração brusca, a mesma situação, esse também não pisou no freio, esse também não, mas esse até pisou um pouquinho, mas olha aqui a inércia, 6% da sua operação ele usou inércia, e esse aqui só usou 2%. Então, esse aqui é um estilo de dirigir que, se você tem um estilo muito agressivo, muito vícios dentro da sua operação, o que acontece? Você vai ter um alto consumo de combustível por motorista. Então você pega aí 20 mil litros de diesel por motorista, vezes R$3 o litro, em média você tem R$60 mil por motorista de diesel jogado aí no lixo. Então vale a pena sim você montar um plano de ação focado na redução de custo e pegar a telemetria com essas informações precisas e trabalhar caso a caso. Vamos ver um caso aqui de um cliente, de um frotista, esse aqui é um frotista, se não me engano, de ônibus, que ele implantou o sistema de telemetria. O sistema de telemetria, ele leva aí de 60 a 120 dias, no máximo, para toda a operação entrar aí num padrão. Então aqui, ó, logo na instalação, nós tivemos quase 32 mil violações no sistema, do parâmetro que foi instalado lá. E a cada semana ia sendo treinados os motoristas dentro do monitoramento, né? E aí, em 6 semanas, neste caso aqui, a operação já estava padronizada, com uma economia de 6% no óleo diesel, e aí fora os insumos, lona de freio e tudo mais, que também, ao longo do tempo, vai reduzir os seus custos, né? Então, por isso que eu digo, gente, se a gente conseguir usar a ferramenta telemetria, a ferramenta do coach e a ferramenta do feedback de trazer esse motorista que dirige no estilo agressivo para um estilo gentil e reduzir os custos, é tudo de bom que a gente tem hoje, a telemetria, as informações a nosso favor. Então, como eu disse, essas 3 ferramentas vai te ajudar muito na redução de custo. Então, cabe agora você ter uma gestão à vista, uma gestão compartilhada dentro da sua empresa e trazer aí essa redução de custo para baixo. Porque com o pacote de telemetria, você pode ter hoje a parte operacional, motorista e toda a parte logística aí buscando a redução de custo. E com isso você vai reeducar os seus motoristas, vai ter uma rapidez na padronização da sua operação e reduzir seus custos com baixo investimento. Então, eu acredito que esse é o melhor caminho que nós temos no momento. Então, obrigado mais uma vez de eu estar aqui com vocês, obrigado vocês de estar comigo aqui com mais esses assuntos, né? Se vocês querem mais informações, eu tenho um canal do YouTube que eu tenho vários vídeos de treinamento que está ajudando várias empresas. É só você entrar no YouTube e digitar lá Condução Extra Econômica e você vai acessar vários vídeos lá. O meu livro ele pode ser adquirido pelo Mercado Livre. Você digita no Mercado Livre consumo de combustível, uma questão de atitude, e você tem acesso, é só clicar e baixar, e você vai receber ele autografado aí na sua empresa, aí na sua casa. Então, mais uma vez, obrigado por vocês terem passado esse tempo com a gente,
né? E agradecer também este evento, a Conteclog, de ter me convidado e eu ter aí interagido com vocês por esse tempo aqui. Muito obrigado.